Ele nasceu em Matão, é graduado em Filosofia pela PUC de Curitiba e mestre em Educação Escolar pela Unesp de Araraquara. Diretor de Departamento de Educação aqui em Matão, já foi coordenador administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, já foi secretário de Educação e Cultura em Matão, professor universitário e criou e coordenou o projeto Escola do Campo em Araraquara, cujo projeto foi premiado pela Fundação Getúlio Vargas. Ele, como disse, já foi secretário de Educação no nosso município, em governo do próprio Adalto Scardoelli, e é o nosso entrevistado de hoje porque ele volta a ser secretário de Educação no município de Matão. Ele é Alexandre Luiz Martins de Freitas. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes da Saudades. Quero aproveitar, Daércio, se você me der permissão, para desejar um feliz ano novo para toda a população matonense, em especial para todos os profissionais da educação que têm um grande desafio à frente durante esse ano. Eu venho imaginando que 2021 os heróis serão os professores. Os heróis de 2020 foram e sempre serão os profissionais da saúde. A vida inteira nós precisaremos, não é aqui fazendo uma discussão entre qual profissional é mais importante. Todos os profissionais são muito importantes. Mas eu quero destacar esse papel que o professor terá durante esse ano. Os profissionais da educação, as ADIs, né? Todos aqueles que trabalham dentro das nossas escolas. Eles serão os nossos heróis esse ano, porque será um ano muito difícil. Como já foi o ano passado, né? As circunstâncias foram terríveis, né? Sim. E realmente impediram aí o desempenho do setor da educação, que é muito complexo. E agora estamos diante de um novo ano. Para lembrar aos nossos ouvintes, tivemos o comprometimento da grade o ano passado no âmbito do município, nós vamos lembrando bem, que é responsável pelos primeiros momentos de um aluno, de uma criança, enfim, os primeiros ensinamentos, né? Essas primeiras séries são responsabilidade do município. E há uma certa altura ali, setembro, não me lembro exatamente o mês, em que o então prefeito Edinardo Schettini decidiu suspender as aulas ao longo daquele ano, do ano passado, deixando para este ano as novas decisões de voltar ou não. E, neste caso, como ele não se reelegeu, ficou agora a atribuição para este governo do Adalto Scardoelli decidir sobre a volta às aulas ou não, também até porque, depois daquela decisão, e só agora no fim do ano, os números voltaram a aumentar, aqui nem tanto, mas Brasil afora sim, e a gente não está isolado, né? Bom lembrar, porque não adianta a gente dizer que por aqui, de certa forma, estamos mais estabilizados perto de outros municípios, até mesmo da região, quando a gente sabe que os decretos têm validade estadual e esses decretos os municípios têm que respeitá-los e acrescer da parte municipal as suas decisões. E é por isso que vem a minha pergunta. Diante deste momento, das circunstâncias de momento, como vocês estão resolvendo a questão da volta às aulas da rede municipal? Bom, Daércio, acho que a grande tarefa da Secretaria de Educação e Cultura é preparar tanto as instalações e providenciar todos os insumos necessários para um retorno às aulas. Mesmo que não seja presencial remoto, nós temos preparativos a fazer com relação a isso. Se a gente continuar com o ensino remoto, então eu acho que deverá haver mudanças, com certeza, e também uma preparação, que essa é uma preocupação muito grande minha, com relação à pessoa, aos nossos, não gostaria de chamar servidores, mas o nosso recurso humano, né? Porque nós estamos falando de profissionais que voltarão a atividades habituais, que trabalhou a vida inteira, a rotina que teve a vida inteira, e que foi interrompida por mais de 10 meses, né? Então, mais de 10 meses que a gente não tem essa relação direta com o aluno, né? Com a sala de aula, com o quadro negro. Falar de uma forma mais direta, mais explicativa,
mais dialógica com o aluno, né? Faz muito tempo que a gente não faz isso. Então nós temos professores, profissionais da educação em casa e que gostariam muito de ter novamente esse contato direto com a escola, com os pais, com os alunos. Eu vi ao longo desses 10 meses muita gente se expressando dessa forma, né? Os professores falando nos grupos e em escutas que a gente teve, aí programas de escuta, dessa ansiedade que os professores têm, dessa vontade, apesar de toda a dificuldade, de todo o medo que tem, né, com relação à pandemia, mas um desejo muito grande. Então, a gente precisa saber como é que eles estão, porque a gente teve um contato ao longo desses... Nós continuamos fazendo os HTPCs, aquelas horas de atividades que os professores têm. Fizemos todas online, tanto o município fez, né, como o estado também fez. A gente se via pelo menos uma vez por semana, mas distante também, né? Dá para fazer, dá para conversar, dá para trocar algumas figurinhas... mas não é a mesma coisa como o presencial, como aquelas reuniões presenciais que você olha a pessoa consegue se expressar melhor, falar melhor, pode às vezes até 2 pessoas ou 3 falarem ao mesmo tempo, o que um programa desses de comunicação, não vou citar nenhum para não fazer propaganda, que não permite, né? Você tem que falar um de cada vez, pausadamente. Complicado. Então, a minha preocupação é isso. Eu gostaria muito de desenvolver agora, no início, algum programa para a gente retomar com os professores. Essa motivação, né? Para retornar para a sala de aula, para esse contato. E ontem mesmo eu via uma conferência do governador com 600 e poucos prefeitos do estado de São Paulo, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que você reúne 600 e poucas pessoas pela internet? Invariavelmente os prefeitos são bons oradores, e aí todo mundo quer falar. Como é que você faria? Todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Sim. Deve ser uma coisa assim, realmente impressionante. Não, mudou a nossa rotina. Eu imagino. Mudou a nossa rotina. A gente fica aqui pensando, mas volta às aulas, não volta às aulas, volta em algum sistema prejudicado, mas assim mesmo insiste na volta. O que vai acontecer com a rede municipal de ensino na questão das voltas às aulas efetivamente? Você disse que é preciso retomar esse tete-a-tete com os profissionais e tudo mais, isso é verdade mesmo. Mas todos eles de alguma forma estarão prontos e preparados para voltar às aulas, mas vai voltar ou não? Mas efetivamente, Alexandre, o que é que vocês estão pensando da volta às aulas ou não? O que é que vocês já decidiram, se já decidiram? Não, nós ainda não temos uma decisão com data. Né? A nossa decisão é de um retorno, né? Porque a gente... eu gostaria muito de falar sobre isso, porque teve um entendimento muito ruim ao longo da pandemia, achando que nós, da educação, não queríamos voltar, né? Não sei se você viu inclusive algumas ironias com relação a isso. Então nós queremos voltar, nós sabemos, os profissionais da educação sabem da importância da educação para todos. Para todos, não vou nem falar para a população brasileira, é para todo, no mundo inteiro, né? A gente tem visto as escolas sendo suspensas, ora voltam, e todo mundo sabe da importância desse ensino presencial. E aí eu quero deixar claro isso, a gente também reconhece. Então, isso nos motiva ao retorno. Agora, uma decisão de data cabe à autoridade sanitária do município, à autoridade de saúde do município. Então, nós vamos seguir o que o comitê, a comissão que está sendo montada, para essa decisão. Quando é que a gente pode? Qual é a data que a gente pode? E quais são as medidas e protocolos que nós, com segurança, poderemos ter para retorno às aulas? Sem a saúde decidir, esse comitê decidir, o secretário não decide nada. Não, sozinho. Nós não podemos fazer isso, Daércio. Não pode. Nesse momento não, como sempre esteve, desde lá 23 de março do ano passado, quando foi tomada essa decisão de suspensão das aulas, quem suspende é a autoridade de saúde
do local ou do estado. Então a gente tem que respeitar essa determinação. E o decreto estadual, pelo menos, vale ainda até o dia 7 de fevereiro, Isso, se não me engano. exatamente. Significa dizer que até lá dificilmente o município poderá decidir alguma coisa. Exatamente. Então, pelo menos até dia 7 de fevereiro, não. Então, a decisão cabe, volto a dizer, à autoridade de saúde do município, que vai dizer pra gente quando é que a gente pode voltar. Agora, outra coisa, Daércio, é o início do ano letivo. E aí o início do ano letivo, ainda nós não vimos o calendário, como é que foi montado. E aí eu imagino que a gente, ou dia 1º de fevereiro, a gente tenha o início do ano letivo. Uhum. E aí a gente precisa se preparar para as aulas remotas. Porque até o retorno presencial nós vamos ter ensino remoto. Remoto. Com esse ensino certeza. vai. E é possível, levando em conta que o perfil do alunado do público, vamos dizer assim, é composto de muita gente que não tem recursos de internet e tudo mais para isso? Isso dá para ter ensino sem essa condição? Olha, a pandemia, esses 10 meses, nos ensinou algumas coisas, demonstrou muita coisa pra gente. De fato, muita gente não acessou. E também muita gente que tinha acesso, mas não tinha motivação para fazer isso, Daércio. Nós tivemos todas as situações imagináveis. Para você ter uma ideia, Daércio, em Araraquara, eu estava em Araraquara até dia 20 de novembro do ano passado. E eu, durante os 10 meses que nós tivemos de pandemia lá em Araraquara, eu atendi centenas de ligações, inclusive de matonenses, porque queriam orientações de como fazer, de transferir, como é que fazia para ajudar o filho em casa, para desabafar e para dizer, olha, eu não consigo ajudar meu filho, eu não tenho condições de fazer isso, o que eu faço? Como é que a gente... Então, muita coisa a gente aprendeu durante este ano que passou. Então, com essa aprendizagem, nós vamos pensar como é que nós vamos fazer para atingir. Por quê? É uma tarefa constitucional. A gente garantiu o direito à educação. Então, nós precisamos evitar todos os esforços, Daércio. E nós vamos, dentro daquilo que nós temos possibilidade, nós vamos envidar todos os esforços para a gente atingir todas as crianças. Ou seja, com acesso à internet, ou com material impresso, ou com... Enfim, nós vamos ter que descobrir mecanismos para a gente fazer isso. Vamos lembrando que as decisões do Estado, e também no caso dos municípios, na parte que compete aos municípios, são tomadas sempre após reuniões do chamado comitê, que o município tinha o ano passado. A gente não sabia exatamente quem era que fazia parte desse comitê, mas... E agora a pergunta que a gente faz é: esse comitê do ano passado é desfeito e compõe-se um novo comitê? Se o Adalto já constituiu esse novo comitê municipal de enfrentamento ao coronavírus no âmbito do município de Matão? Se não... Porque também das decisões dele vai depender o secretário de Educação, como ele próprio disse, para tomar suas decisões. Então, já temos um novo comitê? E se tivermos, aí pediria a assessoria de imprensa que nos passasse a relação daqueles que compõem o novo comitê que substitui ao do ano passado, não é? E também vamos, em seguida aqui, um minuto, continuar com a entrevista do Alexandre e, entre outras coisas, perguntar sobre, passados esses primeiros dias, o que fazer na questão da merenda escolar, que afeta a Secretaria de Educação. Então nós queremos saber, até aqui tivemos, até o último dia do ano passado, uma merenda escolar privatizada. Como vai ser agora? Se já começaram a tratar sobre isso nesse novo governo. Bem, diante disso então, o comitê como ficou? Já está constituído? O novo comitê? Com certeza o Adalto vai constituir esse novo comitê. Eu ainda não sei, porque fica na pasta da saúde. Da saúde, Tá bom? Mas com certeza, tem que ter um comitê. Né? Você tem alguma indicação pela Secretaria de Educação, se ela tiver vaga nesse comitê? Gostaria de participar. Você mesmo? Eu mesmo, depois faça aí, viu, Samara? Faça uma consulta aí na assessoria de imprensa. Em que pé que está a criação desse novo comitê aí? Porque ele tem que substituir ao anterior. E as decisões municipais de enfrentamento de Covid passam pelo comitê,
que a gente gostaria muito de saber quem preside, quem compõe, se é que já tem, não é? Alexandre, uma outra coisa que não só a pandemia foi prejudicial à educação no governo passado, né? Esse ano passado. Mas durante todo aquele governo, instabilidades, dúvidas, denúncias, aconteceu de tudo na questão da merenda escolar, que foi retirada do controle do município e entregue a uma empresa. E depois disso, por inconstância de pagamentos, tivemos greve, ameaças de greve, tivemos de tudo nesses 4 anos, muito instáveis na questão da merenda. E agora o contrato, salvo algum engano, que havia sido renovado até 31 de dezembro, cessou desta empresa. É pelo menos o que eu sei, que o Schettini havia prorrogado até o último dia de seu governo, né? Daí a minha pergunta, vocês, e sabendo que a merenda afeta a sua secretaria, o que o governo Adalto e você como secretário pensam em fazer em relação à merenda escolar? Olha, Daércio, a primeira coisa, que a alimentação escolar, ela é um grande programa também. É um grande programa de segurança alimentar. Então, como um programa nacional de segurança alimentar, ele tem que ter um cuidado muito especial. É prioritário e tem que ter um cuidado muito especial. Então, nós temos um carinho muito especial por esse programa de alimentação escolar. A criança, quando vai para a escola, ela fica, às vezes, o dia todo, ela precisa se alimentar. Então, é necessário um programa como esse. E aí, por ser necessário um programa como esse, para a criança possa ficar e ficar bem o dia todo na escola, ou parte desse dia, é um programa, portanto, que assegura uma alimentação saudável para todas as crianças. Então, o objetivo nosso sempre foi, do Partido dos Trabalhadores, que a alimentação escolar seja, de fato, saudável, balanceada. Exatamente. Não só aquela então, salsicha no macarrão. Quem puder oferecer isso, o problema é quando não oferecem isso. E cobram. E cobram razoavelmente. Não vou nem dizer barato nem caro, mas cobram razoavelmente. E cobrando dessa forma conseguem ter lucro. Então, ninguém é contra as pessoas terem lucro mesmo, a gente não é contra as pessoas, mas elas precisam cumprir com os contratos. E aí o que o doutor Adalto sempre fala pra gente, você pode fazer um contrato com uma empresa terceirizada, só que esse contrato tem que ser fiscalizado, esse contrato tem que ser determinado por você. Ou seja, quem determina, por exemplo, quais são as linhas que vão atender a população rural para transporte de alunos, é a prefeitura. Dizer onde vai passar é a prefeitura, não é a Paraty que vai dizer isso. Então quem vai dizer qual é o prato, qual é o cardápio, e isso tem que estar no edital. Qual é o cardápio que eu quero? E aí um cardápio possível, um cardápio adaptado à nossa alimentação local, regional, privilegiando, porque nós temos uma legislação que nos obriga a gastar 30% ou mais com a agricultura familiar. Se você coloca um produto, batata inglesa, por exemplo, na merenda escolar, aqui nós não produzimos batata inglesa. Os nossos produtores aqui do assentamento produzem mandioca. Então, ao invés da gente colocar no cardápio batata inglesa, coloca mandioca. Então, veja, pode ser terceirizado? Pode. Eu tenho, particularmente, Daércio, eu tenho um apreço muito grande por funcionários concursados. Você dá a ideia de que a merenda deve ser função da prefeitura e não de uma empresa. É isso? Particular. Sim. E o a prefeito? Minha visão de professor, a minha visão... Entendi. Sim. E o Adalto, o que ele fala? Porque você já deu para entender que você, nesse caso, preferiria, até por essa questão de racionalizar custos, mantendo uma qualidade da merenda, nutricional da merenda, você já disse que prefere, então, que isso esteja sob o controle do município. Mas e o prefeito, o que é que diz a respeito? Olha, a gente, na verdade, um secretário de Educação e Cultura, ele tem 2 vieses. Um da administração e um da pedagogia. Um da educação, da formação do ser humano. A gente tem esses 2 viés. Então, é claro que a gente precisa fazer um diálogo com esses 2 vieses. A administração
ou seja, as condições financeiras. Então, claro que a educação, o pedagógico, a formação do humano tem que estar atenta para as questões de gestão e administração pública. Então, se eu não tiver recursos para fazer o melhor que eu tenho, eu vou abrir mão para fazer da forma que a gente pode fazer melhor, mesmo naquelas condições. Bom, no que depende de você, você vai para esta reunião, para essa decisão, com a ideia, como secretário, de que o melhor seria que o município, com trabalhadores concursados, é que preparasse a merenda dos alunos. Isso. Uma coisa muito saudável é preparar nos locais. Isso a gente já tem em Matão, porque a administração anterior fechou a cozinha piloto. Então, hoje, toda merenda escolar, toda alimentação escolar já é produzida e todas as escolas municipais e estaduais têm capacidade para produzir. Tem estrutura para isso? Tem estrutura. Nós estamos levantando, ver se ainda falta alguma coisa. Mas o custo, será que não é maior você ter, por exemplo, nutricionista, ter cozinheira, ter todos esses profissionais em cada uma das unidades, ao invés de tê-los num único ponto que seria uma cozinha piloto? Sim, eu acho que já foi essa época, né? De concentrar num único local e elaborar quase de forma mecânica essa comida, né? Eu acho que já passou esse tempo. Porque nós vemos algumas outras vantagens da Hércio. Quando você faz a comida na escola, a criança sente o cheiro da comida. Ela sente o cheiro que você deve lembrar, né? Da sua mãe quando fazia comida e tal, a gente sentia de longe. Apetite, ou a gente passa na frente de uma casa e a gente não desperta? Desperta, um desejo muito grande. Uma outra questão, por exemplo, de logística também, porque se você tem um único ponto de produção e distribuição, você tem toda uma logística custosa para que o alimento pronto também chegue às unidades. Tudo isso vai ter que ser calculado para ver o que compensa mais, então. Exato. Né? Outra coisa, Daércio, a merendeira, a cozinheira, ela é um trabalhador em educação. Ela não é um profissional da educação, mas ela é um trabalhador em educação. Mas ela também tem uma função ali formativa, né? Então, o jeito que ela está vestida, a manipulação desse alimento, da mesa, tudo isso é educativo, é pedagógico para as nossas crianças. E quando você tem só aquela caixa de hot box que chega na escola e você só destampa, joga a tampa para um lado e para o outro, pega uma colher e coloca no prato, você não tem todo esse processo. Você não sabe quem é que fez, quem é essa senhora que está fazendo. Isso é muito importante. Então, acho que entendi. Inclusive o prefeito chegou a pensar na seguinte ideia, não sei se ele ainda tem em pensar isso, mas ainda no ano passado, depois de sua eleição, na questão da merenda, ele disse, olha, eu estou aqui com a ideia aqui de talvez reunir os restaurantes da nossa cidade, promover uma cooperativa, um sistema cooperativo, de modo a que todos eles sejam prestadores desse serviço e forneçam para a prefeitura, que, portanto, fomenta a economia local, o consumo local, o dinheiro é mantido aqui, ao invés de uma empresa que leva para fora, a gente faria desses restaurantes os próprios fornecedores dessa merenda. Ele chegou a pensar nisso. O que lhe parece essa ideia, Alexandre? Olha, eu acho que a gente tem muitas formas de fazer isso, de preparar. O que a gente precisa sempre é o que você acabou de dizer no caso dos agricultores aí se manifestando. Antes de tomar uma decisão, consulte-nos. Então, eu acho que a gente deve consultar várias pessoas, né? No caso de uma decisão dessa. Consultar esses empreendedores, esses empresários de Matão, consultar a educação, consultar o diretor de escola, professores, as cozinheiras. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então, existem várias formas de fazer. O que a gente precisa garantir é algumas coisas. O que é fundamental? O que eu acho que é fundamental que todo mundo, ou terceirizado, ou próprio, ou uma cooperativa dessa de empresários aqui de Matão, garantir uma alimentação saudável. O que a gente não pode abrir mão, Daércio, é dessa alimentação saudável para as nossas crianças, que respeite a legislação, que compre dos agricultores locais. E aí que produz esse cheiro. Se a gente conseguir fazer tudo isso com o dinheiro que a gente tem, com o recurso que a gente tem, com o orçamento que a gente tem, a gente vai estar feliz. Nós estamos levantando as nossas cozinheiras, porque ficaram cozinheiras da prefeitura, né? Do quadro de funcionários concursados, elas estão aí. Elas estão lá disponíveis. Estão por aí.
E né? uma empresa prestando serviço particular. Elas estão por aí. Nós estamos levantando, nós temos um carinho muito especial por elas, nós temos uma gratidão por todo o tempo que trabalharam com a gente. Então nós temos essas funcionários, nós estamos levantando, ver o que é possível. Pode ser que seja possível nesse momento, antes da gente tomar uma decisão definitiva, Daércio, a gente terceiriza algumas unidades e outras unidades que a gente tem capacidade de produzir com o nosso próprio funcionalismo, a gente produz com o nosso próprio funcionalismo. Então pode existir duas formas distintas, concomitantes. Entendi muito bem sua posição. Não há ainda um modelo pacificado, por enquanto, até porque não há merenda para ser servida praticamente, a rede está parada. E vocês com isso têm um tempo para decidir qual modalidade escolherão. Mas percebi então que, de acordo com a sua preferência, a questão rigorosa aí é quanto à qualidade da alimentação que vai chegar a esse aluno, restando saber em que formato, já que existem várias alternativas. Havia aqui a dúvida aqui quanto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, um novo comitê, se estava formado, não estava. Felipe, qual a informação que vocês conseguiram lá na assessoria de imprensa? Qual a informação que a assessoria deu sobre o comitê atualizado, isto é... O Daércio, por favor. A informação que chegou pra gente, o Ademir ainda ele está formando ainda está constituindo. Está constituindo, exato. Porque o secretário municipal de saúde quase sempre comanda esse tipo de comitê nos municípios, porque está mais afeto à saúde, aí a questão do enfrentamento ao coronavírus. E então, o que ele disse lá? Que ele está em formação ainda, que está constituindo. Está constituindo, está em formação ainda o comitê e terá que fazê-lo, porque em breve algumas decisões deverão ser tomadas, até porque dia 7 de fevereiro vence o decreto estadual. Algumas mudanças aí também nesse caminho, aí nesse percurso, nesse período, aliás. E aí o município, ao decidir certas coisas, terá que ter o seu próprio comitê. Então é de se imaginar que ainda não houve tempo, mas que eles estão e deverão constituir o mais breve possível aí para eventualidades, que aliás é o que mais acontece em época de pandemia, né? Bem, porque pode até, Daércio, autorizar o funcionamento das escolas particulares, por exemplo. Como ocorreu? As escolas particulares, em função da atividade econômica, as escolas particulares serem autorizadas a funcionar antes das escolas públicas. Entendi. Tá ok? Ok. Bom, de qualquer modo, vocês terão um tempo aí para pensar em muita coisa, porque é um negócio muito sério, uma questão muito séria e que logo, logo vai exigir decisões tomadas. Ô Daércio, não, nós estamos atrás de todas essas posições, né, para a gente ter todo o quadro muito claro e, na mesa para a gente fazer esse diálogo. Uma coisa a gente já tomou decisão. A merenda, a alimentação escolar será produzida nas escolas, né? Cozinha piloto não teremos mais. Então, essa é uma decisão que já tomamos. Outra decisão Desculpe, que nós... como é? Desculpe, eu estava aqui já... A cozinha piloto não mais. Não mais a cozinha piloto. Não. Até porque a estrutura toda foi desfeita, né? Cadê as panelas? Não tem mais nada. Exato, eu né? não quero... Mas foi. Tá. Foi. Mas, então, será produzida nas escolas. Eu acho isso muito saudável. Uma outra medida que nós já tomamos, porque nós temos um convênio, nós formamos aqui em Matão, diferente de outros municípios, mas igual a tantos outros municípios. Tem municípios no estado de São Paulo que não tem mais convênio com o governo do estado para a produção dessa merenda nas escolas estaduais. E tem municípios, então, que já cancelaram esse convênio, e tem municípios que continuam, como é o caso nosso, né? Então, nós já estivemos ontem na diretoria regional de Araraquara, falando com o dirigente regional de Araraquara, que é o representante do secretário de Estado da Educação, nos apresentando para ele e dizendo o seguinte: olha, nesse convênio da merenda escolar, nós queremos negociar, nós queremos renegociar esse convênio, os valores, né? Por quê? Porque a gente vem sofrendo com esses valores. A gente paga muito mais daquilo que a gente recebe. Então, não é justo essa distribuição de recursos. E ele disse o quê? Sim, ele falou assim... olha, passível gente, de mudar sim, esses valores? É possível, sim. É possível, né? Eu acho que a gente tem que fazer essas manifestações, fazer o governo do estado ouvir as reivindicações do município. Então, nós já deixamos isso
E com relação ao transporte de alunos também, porque é um outro convênio, é um outro convênio que geralmente... Não há nada decidido ainda, mas vocês estão trabalhando na questão do transporte. O convênio de transporte vai até a metade de junho. É sempre assim. Então, na metade de junho a gente... Até lá você vai obedecer o que já vinha. Isso, exatamente. Tá bom. Mas eu já deixei claro para ele que a gente quer o repasse total, 100%. Do que a gente gasta com as escolas estaduais. O que eles não repassavam. Isso. Até aqui. Do transporte. Do transporte. Quanto à volta às aulas, efetivamente, tudo está nesse campo das indecisões todas, né? Sim. E que terão aí, pelo menos esse mês de janeiro, muito dificilmente haverá alguma decisão, tanto do Estado quanto do município. É isso? Exatamente. Pelo menos durante esse mês. Ou seja, neste momento nós estamos muito preocupados e sempre a discussão é pelo retorno presencial, como se fôssemos voltar às atividades nas escolas, frente a frente. Devo lembrar a todos os educadores e peço que eles estão em recesso, segunda-feira entram em férias, até aproveito para pedir que eu sei que já ficaram bastante em casa, mas descansem, aproveitem esse período, não posso nem dizer que aproveitem também férias, porque mesmo durante a pandemia nós ficamos entregando e corrigindo muito material, mas muito mesmo. Os profissionais da educação fizeram um esforço. Não vou ficar aqui falando o que a gente teve que fazer. Eu também sou professor, né, Dércio? Você sabe. E eu tive que refazer todo o meu programa. Assim, transformar aquelas aulas que você dá presencial. Imagina tudo que você fala aqui, como jornalista, você ter que mandar num roteiro de trabalho pro seu telespectador aqui, né? Imagina, você teria que refazer tudo isso. Aquilo que a gente consegue explicar da forma como eu estou fazendo aqui. Quando você coloca no papel, o trabalho não é que muda, mas o trabalho é outro. E os professores foram também heróis porque fizeram isso. Então eu peço que aproveitem agora, descansem, mas se preparem para a gente retornar o ano letivo, porque nós temos um ano letivo de 2021 aí pela frente. E aí, início de fevereiro, esse ano letivo começa. As decisões, por enquanto, são... Mas o ano letivo tem que começar. Okay. Tá ok? Muito obrigado, Alexandre, pela presença. Sucesso no seu mandato lá na sua função agora de secretário. Conte sempre com a gente. Inclusive, conte também com a nossa crítica, se for o caso. Ok. E entenda que a crítica é feita e tem o poder de construir, se bem aproveitada. Sim. E assim eu espero que seja ao longo desse mandato todo aí, né? Que aquilo, nem sempre a nossa notícia vai agradar vocês. Sim. Por vezes haverá crítica, enfim, mas entenda que ela tem o propósito sempre de construir. Tome por esse lado, nos aceite com as atribuições nossas que nem sempre são agradáveis. A gente não está aqui só para fazer graça, a gente está aqui para fazer, né? E a função pública ela é composta, como digo sempre, de ônus e bônus. E a crítica é parte dela e vocês não serão poupados naquela crítica que parecer justa, assim como no elogio também, né? Que é tudo parte da vida da gente, né? Eu espero que vocês tenham esse entendimento, paciência com a gente, porque a gente sempre vai estar incomodando lá, batendo a porta para querer entrevistas e tudo mais, e esperamos contar com a paciência de vocês. Muito obrigado e um bom dia, Alexandre. Bom dia, Daércio, para você, bom dia a todos os seus ouvintes aqui das Saudades, bom dia a toda a sua equipe. E essa relação tem que ser uma relação ética. Eu acho que o grande tema deste século, com certeza, vai ser a ética. A postura das pessoas, né? É verdade. Se for essa relação muito ética, Dércio, pode contar comigo, tá bom? Porque sempre foi assim. Você se lembra dos governos, quantas vezes nós fomos, nós criticamos ou mostramos matérias boas, ruins, que agradava a vocês ou não, e vocês souberam entender isso, que é o papel da imprensa que, na verdade, traz a público o desejo das pessoas, da coletividade, não é do repórter. E quando você não tem esse entendimento, é imaturo para entender que é assim que funciona, realmente a relação é muito ruim. E então eu espero que você entenda, porque nós nunca mudamos e não vamos mudar nossa postura. Agrade ao prefeito, ao secretário ou não, se o assunto é verdade e é fato. E é demanda dos ouvintes e telespectadores, o assunto vai para o ar, goste ou não. Claro, chamando também o próprio interessado, a autoridade, para que ela se manifeste, para que ela também fale sua versão. Isso sempre foi oferecido.
Essa sempre foi a postura e não vai mudar, independente de quem seja o governante no município. Eu só espero que entendam o papel da imprensa, porque aí todos ganham com isso. A população, ao se informar melhor, o próprio governante, ao ser melhor entendido, todo mundo ganha. Porque, do contrário, vai proliferar o diz-que-diz-que, fuxico. Onde você não tem informação oficial, você permite o fuxico prosperar. O diz-que-diz-que, muitas vezes até a inverdade, porque você não marcou o território, você não disse a tua parte, porque não quis, ou porque não entendeu, não teve maturidade para isso. Muito obrigado a você mais uma vez e bom dia, Alexandre. Eu também, por um lapso meu, esqueci aqui, ao entrevistar o Alexandre, que ele acumula a pasta da cultura. Eu não teria mais esse tempo, mas realmente, bem rapidamente, Alexandre, eu preciso falar sobre isso, porque senão ficará sem sentido uma pasta tão importante, tão desprezada nos últimos tempos. O setor da cultura praticamente não existiu. Começou bem, eu me lembro bem do Júlio lá nesse setor, e ele começou muito animado e tudo, mas minou tudo por decisões aí que praticamente desfiguraram a diretoria de saúde, de cultura no nosso município, e com isso praticamente ela se resumiu ao Corpus Christi, sei lá, a quê. Mas foi muito pouco para aquilo que é tão importante. O tempo é curto, mas eu queria que você dissesse, o que é que você pretende, quem é que você vai colocar na diretoria de cultura e que falta a Lígia faz nesse momento, né? Então, Daércio, com certeza a Lígia faz muita falta, né? Fará muita falta. Com certeza. A maioria dos projetos iniciamos juntos, né? Inclusive a construção do SEC, desse grande centro de educação, cultura, que a gente... e que é um compromisso do Dr. Adalto agora terminar isso. Eu ia perguntar, o SEC virou uma estrutura no meio do mato. O que é que vocês vão fazer com aquilo, Alexandre? Nós vamos terminar. Vai? Vai terminar. O doutor Adalto já falou isso na entrevista, que é uma questão de honra para a gente. Nós começamos e nós vamos terminar. Tem uma parte que já está... O esqueleto, pelo menos, a estrutura está pronta, né? Então, aquilo é um grande projeto de integração de educação e cultura, como deve ser. Porque quem é o braço armado? Segundo um especialista, o braço armado da cultura é a educação. Ou seja, o que é que você espera? Você espera que as pessoas tanto produzam, né, cultura, como usufruam dessa cultura. Agora, quem mais você espera que usufrua da cultura e que produza cultura? São as pessoas escolarizadas. Então nós temos aí segundo projeções, mais de 60 milhões de brasileiros que vai da educação infantil até pós-graduação, pós-doutorado. Essas 60 milhões de pessoas têm obrigação de usufruir dessa cultura, né? E de promover essa cultura. Então nós vamos promover a cultura. Então uma das coisas que nós já estamos fazendo de imediato é a abertura da Casa da Cultura e a abertura da Biblioteca Municipal. De novo. Novamente. Vocês vão reabrir? Vamos com todas as medidas e protocolos. E o diretor, quem vai ser? O Juliano Jacopini, já está lá trabalhando. Juliano? O Juliano. Já está confirmado. O Juliano será o diretor de cultura do município. Exatamente. O Juliano tem uma proximidade muito grande com a gente, com a Lígia, então ele já lá está trabalhando para a gente reabrir a Casa da Cultura, para a gente reabrir a biblioteca, com todos os protocolos, e começar a fazer essa cultura fruir em Matão. A secretaria vai funcionar na Casa da Cultura? Sim. Sim. A secretaria não, a diretoria. Isso, a diretoria, porque é uma secretaria de educação e cultura, é uma pasta só, tá certo? Mas a diretoria vai ficar sediada lá na Casa da Cultura, sim, que está sendo reaberta. Isso, exatamente. É pena que o tempo já vai avançado, mas acho que o básico, principalmente do setor da cultura, pelo menos deu pra gente completar, por um lápis eu não perguntei, fiquei concentrado na educação, esqueci que você também tem essa função aí de cuidar da cultura aqui na sua secretaria. Obrigado mais uma vez, Alexandre, bom dia. Obrigado. Obrigado a você.